Olá. Então, eu vou falar um pouco também sobre o banco de perfis genéticos. E eu gostaria de dizer que está tendo muita convergência aqui nas falas. Eu acho que, de fato, nós estamos preocupados com problemas em comum. Muitos falaram do problema da criminalidade, do problema que a investigação no país é muito falha, a taxa de esclarecimento de crimes é muito baixa. O defensor Pedro Carriello chegou a citar que 62,3% dos casos são baseados em provas testemunhais. Né? Isso é algo muito preocupante. Não é isso, Pedro? E é muito preocupante. Então, eu acho que está tendo uma convergência muito grande aqui nas falas, porque o problema, todo mundo enxerga que ele existe e todo mundo está buscando uma solução. Agora, o defensor público do Rio de Janeiro também usou um argumento que eu queria retomar aqui e que os senhores prestassem atenção, principalmente as mulheres. Qual foi o argumento? De que 60% das vítimas de agressão sexual conhecem seus agressores. Ora, se 60% das vítimas de agressão sexual conhecem os seus assessores, para que a gente precisa de um banco de dados de DNA? Né? Se já conhece o agressor. Pessoal, os 40% de crimes sexuais de mulheres que são agredidas, sabe quantos são? Estima-se que são de 120 mil a 200 mil mulheres que são estupradas por desconhecidos. Vamos parar para pensar. Quando o estuprador é conhecido, eu uso a Lei Maria da Penha, eu uso as ferramentas que estão disponíveis, e a Lei Maria da Penha é fundamental para isso. Mas nós estamos falando de 120 a 200 mil mulheres por ano que são estupradas, violentadas por desconhecidos. E quando isso acontece, é fundamental que exista uma ferramenta para se chegar à identificação desse agressor. E o banco de dados de DNA é a principal, a mais revolucionária, a mais eficiente ferramenta que já foi inventada justamente para o esclarecimento desse tipo de crime. E é por isso que as bancadas feministas, as bancadas que buscam os direitos das mulheres, que combatem a violência sexual, apoiaram no passado e apoiam hoje em dia o uso desse banco de dados de DNA para justamente esclarecer esses crimes. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto para a gente parar para pensar um pouquinho nas coisas que a gente escuta por aí. Então, logo no discurso de posse do ministro da Justiça, ele falou que gostaria, como no governo, que o Banco de Dados Nacional de Perfis Genéticos deixasse de ser uma miragem legal, né? Reconhecendo que isso é um instrumento de vanguarda para a ilustração de crimes e um inibidor da reincidência criminosa. Como é que funciona esse banco de dados de perfis genéticos? Tudo começa no local de crime. No local de crime, o criminoso deixa vestígios. Por que é tão eficiente para se esclarecer crimes sexuais? Porque, via de regra, o criminoso, o que ele vai deixar? Vai deixar sêmen no local de crime, nas vestes da vítima ou no corpo da vítima. Então, quando a gente fala de 120 mil mulheres que foram violentadas, elas se submeteram a uma perícia num IML, num hospital, se submeteram a uma coleta de material biológico. Então, a mulher já foi agredida, ela está numa situação psicológica completamente abalada, isso falando das mulheres que sobrevivem a essas agressões, porque alguns desses estupradores, como a gente vai ver, além de estuprarem, matam as vítimas. Então, elas se submetem a perícias, vão ao IML, se submetem a uma situação extremamente complicada, e esses vestígios nós temos, o que é coletado, esse sêmen que é coletado do corpo da vítima, nós temos em todo o Brasil 150 mil desses vestígios guardados em freezers, em geladeiras, que não foram processados. Então a gente vai dizer para as vítimas, realmente, você foi violentada, você teve no IML, teve o material coletado, mas isso não foi analisado, não foi para o banco de dados, está lá guardado no freezer. Então, o objetivo do Ministério da Justiça é justamente processar esses vestígios, colocar no banco de dados e ter com quem comparar. Porque no local de crime a gente encontra a amostra questionada, a amostra de quem a gente quer saber de quem é. Mas para descobrir de quem que é essa amostra, nós precisamos justamente do banco de dados. Então, num banco de dados são guardados os perfis genéticos dos vestígios,
das amostras questionadas encontradas em local de crime, no corpo da vítima, que nós queremos descobrir de quem é. E no outro banco de dados são guardados os padrões, as referências das pessoas que a lei diz quem que deve ser cadastrado. Hoje, esse banco de dados de padrões, regulado pelo artigo 9º da Lei 7.210, ele é muito restrito. É apenas aquelas pessoas condenadas por crimes graves, dolosamente, ou então por crimes hediondos. Extremamente restrito esse banco de dados. Vejam que se 100% da população brasileira tivesse cadastrada nesse banco de dados, 100% dos crimes que eu fosse, encontrei o DNA, eu comparo com o banco de dados, eu teria 100% do esclarecimento daquele crime. Então, quanto maior for esse banco de dados, maior vai ser a possibilidade de eu identificar a identidade daquela pessoa que cometeu aquele crime. Então, o projeto de lei anticrime está justamente dando meios para que esse banco, que é extremamente restrito, seja maior, para aumentar a possibilidade desses crimes serem esclarecidos. Como a doutora Maria José Menezes falou, esses números já são publicados de forma transparente na internet, e a cada 6 meses os relatórios dessa rede integrada de bancos de perfis genéticos. Então, são poucos os dados que estão armazenados hoje, né, um pouco mais de 10 mil, segundo o último relatório, mas mesmo com esses dados tão pouco expressivos, já existem 559 investigações auxiliadas. Tá? Isso é de novembro do ano passado, agora em maio vai sair um novo relatório, vocês vão ver que aumentou bastante o número de investigações auxiliadas. E essas investigações, a maior parte delas, são investigações dentro do próprio Estado. Criminoso de São Paulo com crime ocorrido em São Paulo. Criminoso no Paraná, crime ocorrido no Paraná. Só que o Banco Nacional permite que os dados de diferentes estados sejam analisados e confrontados. E isso está sendo muito importante para a segurança pública do nosso país, porque os criminosos vão para outros estados e, em função da bagunça que é aí, da falta de comunicação e da falta de integração de dados em outras searas da segurança pública, no banco de dados de DNA, que é tudo integrado, isso está dando resultados incríveis. Então, existe crime contra o patrimônio, existe crime sexual, existe PCC que saiu de um lugar e o mesmo cara que faz explosão de caixa eletrônico faz explosão de caixa eletrônico em outro estado. Crimes que a gente acharia que cada vez é um crime diferente, é um criminoso diferente, a gente está vendo que não, é o mesmo criminoso que comete uma série de crimes. Então, os resultados são muito interessantes. Um dos resultados que eu gostaria de trazer aqui é de um estuprador que começou estuprando lá no estado do deputado Coronel Crisóstomo, lá em Rondônia. Ele começou, estuprou uma série de mulheres, esse senhor aqui. Vejam que ele tem 2 nomes. Né? Por quê? Porque ele tem 2 carteiras de identidade. Em alguns lugares ele se apresenta com um nome, em outros lugares se apresenta com outro. Ele começou estuprando em Rondônia, fugiu da cadeia, foi para o Amazonas, cometeu mais uma série de estupros, cometeu homicídios, foi preso de novo, fugiu de novo da cadeia, foi para o Mato Grosso, cometeu uma série de estupros lá, foi para Goiás, até que finalmente voltou para Rondônia e finalmente foi preso. Então, acredita-se que ele cometeu mais de 50 estupros, uma série de homicídios, era líder das organizações criminosas que ele participava, e esses estupros eram como se fosse um passatempo para ele, porque durante o dia ele era um criminoso de uma organização criminosa que cometia crimes comuns, e durante a noite ele cometia estupros. Então, ele finalmente foi preso, ele agora está preso no Mato Grosso, e o que é possível se dizer é que, apesar de, em alguns lugares, ele ter se apresentado como Célio, apesar de, em outros lugares, ele ter se apresentado como Erlei, é uma só pessoa que cometeu todos esses crimes, e o DNA permite a gente afirmar isso com segurança. O que acontece tradicionalmente com esse tipo de crime? O que acontecia no passado? O que aconteceu com o caso que ficou famoso lá em Minas Gerais, o caso do maníaco do Anchieta? Em função de um retrato falado, a polícia foi e prendeu esse homem aqui do lado esquerdo, o Paulo Antônio de Souza. Foi lá, cara com bigodão e tal, é esse aqui. Foi lá, prendeu ele. Só que os estupros continuaram acontecendo.
Em vez dele ser solto, pegaram o mesmo retrato falado, voltaram para as ruas e prenderam Eugênio Fiuza, esse artista plástico aqui do lado direito. E hoje, acredita-se que os dois são inocentes e o verdadeiro agressor é esse aqui do meio. Tá? Então vejam que quando a gente não tem ferramentas adequadas ou ferramentas que sejam confiáveis, o que a gente vai usar, pessoal? A gente vai usar ferramentas completamente ultrapassadas de investigação. Outro exemplo, já citado também pelo defensor do Rio de Janeiro, é esse caso do Israel de Oliveira Pacheco, um jovem que foi acusado de ter cometido estupro lá no Rio Grande do Sul. Ele foi submetido a um procedimento de reconhecimento completamente frágil, na qual a vítima foi influenciada pela polícia para que o reconhecesse. A vítima reconheceu, né, recebeu os parabéns, isso mesmo, você reconheceu o Israel. O exame de DNA falou que não era ele, e o judiciário, diante das duas provas, achou por bem condenar esse sujeito acusado desse crime, o Israel. Ele passou mais de 10 anos tentando provar sua inocência, até que agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ele é inocente. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, diante de uma prova de DNA dizendo que não foi ele, e de um reconhecimento totalmente frágil pela vítima, deve-se dar maior valor para a prova de DNA. Então, isso foi usado para mostrar que ele é inocente. E isso é o grande pulo do gato dessa tecnologia. Desde o primeiro exame de DNA que foi feito na história, ele foi usado para mostrar a inocência de um réu confesso. Se equivoca quem pensa que essa tecnologia é uma tecnologia usada para repressão estatal. Não! Essa tecnologia é uma tecnologia usada para conferir segurança aos processos judiciais, para conferir segurança ao sistema de justiça criminal como um todo e para evitar condenações equivocadas. Não é à toa que o Innocence Project, esse projeto que já encontrou mais de 800 pessoas que foram condenadas por crimes que não cometeram, usa como sua principal ferramenta o exame de DNA. É pelo exame de DNA que o Innocence Project está mostrando como o reconhecimento facial é a principal causa de condenações equivocadas, como aquela polícia que se baseia só em confissões, ela vai estar sujeita a riscos de ter procedimentos de confissão que não sejam os mais adequados, de obter confissões forçadas. É isso que a gente quer? A gente quer voltar para as idades de antigamente, e que, como disse também o Pedro, né, vamos voltar para a tortura e obter confissões forçadas? Não, a gente tem que avançar e ter meios de prova adequados, modernos, e que não envolvem tortura, que não envolvem forçar. Um meio de prova que é usado em todos os países desenvolvidos. A Comissão Internacional de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos, recomenda esse tipo de tecnologia. Então, não venham pensar que isso, meu Deus, isso é uma afronta aos direitos humanos. Não é. É uma ferramenta de garantia dos direitos humanos. Os negros, esse Israel, qual era a cor da pele dele? Era negro. Negro reconhecido pela vítima. Está mais do que provado que o reconhecimento é pior. A gente tem menor probabilidade de reconhecer a pessoa quando ela é de outra raça, de outra característica. A gente não brinca que tem dificuldade de diferenciar entre dois japoneses? O mesmo acontece quando um branco tem que reconhecer um negro. Ele vai e aponta para o negro errado. Isso aconteceu com o ator da Globo, Vinícius Romão, ficou dias preso e só saiu da prisão porque, felizmente, tinha muitos amigos que foram lá protestar. Os dois tinham o cabelo Black Power. Tanto o Vinícius Romão, que era inocente, que foi acusado de ter assaltado a mulher, quanto o verdadeiro criminoso. E as pessoas se confundem, então tu precisa ter uma tecnologia que seja capaz de provar a inocência da pessoa quando ela é injustamente acusada. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. No Brasil, pessoal, os números são esses, tá? Segundo o último relatório. 6.500 condenados cadastrados e 559 investigações auxiliadas. Nos Estados Unidos, são 13 milhões de condenados cadastrados, 428 mil investigações auxiliadas. No Reino Unido,
5 milhões de pessoas cadastradas, 600 mil investigações auxiliadas. Então, vejam que essa é uma tecnologia que tem um potencial gigantesco de uso no Brasil. Muitos crimes estão sendo já esclarecidos, mas muito mais crimes serão esclarecidos se os senhores aprovarem as alterações legislativas que estão sendo propostas nesse projeto encaminhado pelo governo. Pode? Está aqui, desculpa. Já foi comentado isso sobre eficiência, né? Então, as 4 alterações legislativas principais que o projeto de lei anticrime está propondo em relação a essa tecnologia é ampliar a coleta para todos os crimes dolosos, é não exigir que exista o trânsito em julgado para acontecer a identificação genética, que a exclusão aconteça após 20 anos. Lembre-se hoje que isso é um grande avanço, porque hoje a lei não fala de qual que é o prazo de exclusão. Existe lá um prazo prescricional, que é um prazo extremamente difícil de ser controlado. Então, isso dá uma muito maior garantia ao funcionamento desse banco de dados e estabelece também a recusa como uma falta grave, porque hoje também existe insegurança jurídica em relação a essa recusa. Olha o que aconteceu em Chicago, quando esses 8... Lá nos Estados Unidos, a legislação é estadual, cada estado tem uma legislação diferente, e no estado de Illinois, a legislação era muito restrita. Apenas entrava no banco de dados o cara que fosse condenado por um crime muito grave, e, em última instância, finalmente o DNA dele é cadastrado no banco de dados. O que perceberam lá? Que só esses 8 criminosos eram responsáveis por 60 crimes violentos evitáveis, incluindo 30 estupros e 22 homicídios. Então, é isso que a gente quer? É depois que o cara cometeu uma série de crimes, depois que ele é condenado em última instância, depois de 10 anos é que ele vai ser cadastrado no banco de dados de DNA. E ele vai, então... a gente vai descobrir todas as mulheres que ele estuprou, todas as pessoas que ele matou, ou a gente quer o mais rápido possível cadastrar esse cara no banco de dados, para o mais rápido possível, na série de crimes que potencialmente ele vai cometer, que ele seja identificado logo. O objetivo, pessoal, não é detectar que 60 vítimas foram mortas. O objetivo é parar essa série de crimes que estão acontecendo o mais rápido possível. Isso fica muito evidente não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil. Essa casa aprovou a Lei 2.654 em 2012, não foi porque, sei lá, porque a gente gosta de tecnologia. Não foi. Foi por causa do maníaco de contagem, que no dia 16 de janeiro de 2009 estuprou e matou a Adna Feitor Porto, região metropolitana lá de Belo Horizonte. No dia 16 de abril de 2009, Ana Carolina Menezes Assunção foi também encontrada dias depois no seu carro, com as mesmas marcas da Adna, com marca de estrangulamento. E no caso da Ana Carolina, ela ainda foi encontrada dentro do carro com o filhinho de poucos meses de idade, ainda com vida. Ela foi encontrada morta, violentada, e o filho junto, no mesmo carro, ainda vivo. Então, isso deu uma grande repercussão à época. Só que esses crimes continuaram acontecendo. Foram 5 crimes em 2009. O DNA sempre dizia, é o mesmo estuprador, é o mesmo estuprador, é o mesmo estuprador, mas sem banco de dados não se sabia quem era o estuprador. Quando finalmente ele foi preso e colocado no banco de dados, viram que era o Marcos Antunes Trigueiro, um homem que já tinha sido condenado por latrocínio, tinha fugido da prisão e que cometeu todos esses crimes. Então, se tivesse o banco de dados de DNA, quando a Adna foi encontrada morta, o que a perícia faz? Coleta o DNA, coleta o sêmen do corpo daquela mulher que foi morta, compara com o banco de dados e o banco de dados diz, esse é o DNA do Marcos Antunes Trigueiro. Pronto, ele já está cadastrado nos bancos de dados da polícia. A polícia sabe onde ele mora. Ele é preso. E tu salva a vida da Ana Carolina, tu salva a vida da Maria Helena, tu salva a vida da Natália e tu salva a vida da Edna. É por isso que essa lei foi aprovada. É justamente para salvar a vida dessas pessoas. Para que esse estuprador, esse criminoso, seja identificado o mais rápido possível e tu possa interromper. Essas mulheres foram mortas porque não tinha banco de dados de DNA. E o que o projeto de lei anticrime está querendo justamente é potencializar o uso dessa ferramenta, de forma muito acertada. Então, a gente fala muito em eficiência, em celeridade, em resultados. Esse é um viés importante do projeto de lei anticrime, mas não só isso.
é fornecer uma prova robusta que vai dar maior segurança para o sistema de justiça criminal e melhorar a justiça no nosso país. Esse é o objetivo do fortalecimento do Banco Nacional de Perfis Genéticos.